Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Nossa, dá um tempinho aí para vocês se conectarem. Tava dando um erro aqui, vamos ver se foi. Deixa eu ver, vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos. O Miguel, Érica, Patrícia. Patrícia já tá aí com a gente. Bom, pessoal, hoje eu vou estar aqui com a Patrícia. A gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, especialmente nesses tempos, né? Que é exatamente sobre a virtude da eutrapelia, né? Quando eu divulguei a live, algumas de vocês perguntaram o que significava, o que era eutrapelia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Mas antes eu queria saber se vocês estão conseguindo me ver bem e me ouvir bem. Se tiver tudo certo, coloca aqui embaixo pra mim, tá? Se vocês estiverem conseguindo me ver bem, me ouvir bem, tá bom? Coloca aí pra mim nos comentários. Como tá um pouco mais claro hoje, não sei se a imagem tá boa. Beleza? Deixa eu ver. Mel, seja bem-vinda. Érica, Tati, tudo certo? Excelente. Voltou aí? Pessoal, diga se tá tudo bem, por favor. Se vocês estão vendo e ouvindo bem. Olá! Tudo bom? Voltou? Meus filtros entram. Deixa eu me colocar uma maquiagem, pelo amor de Deus. Meu filtro Então vamos botar um filtro. Deixa eu ver qual filtro que eu vou querer. é esse. Esse não dá. Esse aí você roubou de mim, hein? Não, esse aqui. Tem um filtro aí que você roubou de mim. Que eu tô vendo. Ó, Deus. Aí. Certo? Vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo ver a Patrícia bem? Ouvir ela bem? Tô congelada. Eu tô congelada. Coloquem aí um joinha. Sou eu que tô congelada? O som tá cortado? Por que será? Adorei esse filtro. Eu acho que eu vou ficar com esse filtro. E aí, o que vocês acham para falar sobre eutrapelia? Se é assim, eu vou pegar um aqui também. Oh, Jesus! Pronto, vai esse aqui mesmo. Uai, Patrícia saiu. Volte, mulher. Volte. Voltando à realidade, né? Voltando. Bora que começar, que já deu hora. Cheio de corações, de emojis apaixonados atrás. Tudo bom? Passou uma maquiagem tão rápida. Bora lá, Tata. Excelente. Bom, meninas, a gente vai conversando aqui, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando aí no comentário que no final a gente vai abrir para perguntas, se vocês tiverem perguntas, tá bom? Eu quis convidar a Patrícia para estar aqui conosco, falando sobre essa virtude, que é a virtude da eutrapelia. Muitos de vocês perguntaram o que era, que não sabia, nunca tinha ouvido falar. Então, a gente vai explicar o que é essa virtude e vai trazer alguns pontos importantes para a gente refletir sobre essa virtude que, hoje em dia, nessa situação toda que a gente está inserida, é mais do que importante a gente entender e fazer a nossa parte, né? Buscar essa virtude no nosso dia a dia, tá bom? Mas antes da gente começar, eu queria que a Patrícia ela se apresentasse, tá? Ela é uma amiga minha e eu quis convidar ela também para poder falar sobre esse assunto, porque ela é a paulista mais cômica que eu conheço.
Então eu queria que ela se apresentasse para vocês, né? Eu não sei se vocês já a conhecem. E aí a gente continua aí o assunto mesmo, né? Depois disso, da nossa live, tá bom? Então fala aí, Paty, quem é você? Onde você mora? O que que você faz da vida? Onde Bom, eu sou a vivem? Onde Patrícia. comem? Eu sou a Patrícia Gampires. Eu tenho 26 anos, eu acho. É, 26, né? 26. É, aquelas que não sabem a idade. E eu trabalho fazendo roupas faz. Esse ano vai fazer 7 anos já. Que legal. E moro em São Paulo. Eu nasci em São Caetano, né? Mas agora eu tô morando em São José dos Campos. E eu conheci a Thaís através do Padre Lucas, que me apresentou o Rio de Janeiro praticamente todo. E foi amizade à primeira vista, porque é sanguínea, consanguínea, Sanguínea, né, amores? dá super Não certo. podia dar em outra, né? Outro assunto que não descontração, alegria, divertimento, né? Nossas lives. Sim, exatamente. Muito bem, muito bem. E então, eu quis, de fato, convidar a Patrícia porque eu vejo nela muito dessa virtude, né? Eu acho que as virtudes a gente vai buscando e uma virtude vai levando a outra, né? Eu já falei sobre isso na live que a gente teve falando sobre a fortaleza semana passada, né? E uma virtude ela vai se conectando na outra e vai fazendo com que a gente a cada passo que a gente dê, vai buscando e descobrindo e adquirindo novas virtudes, né? E Uhum. eu vejo muito na Patrícia essa vontade, né, de buscar as virtudes, essa postura dela de buscar as virtudes, e com isso, outras virtudes vão se aparecendo, né? Então, eu queria que você comentasse também um pouquinho, Paty, como que é o seu caminho, assim, né, sobre essa questão das virtudes. O áudio deu ruim, hein? Peraí, pessoal, que tá dando ruim aqui. Ai, esse Instagram tá difícil, né? Mas a gente é persistente. Nas minhas outras lives foi a mesma coisa. Não sei se é o meu celular o problema. Não, não, é o Instagram que tá ruim mesmo É esses o dias. Instagram? Ai, Tá cadê? desde semana passada assim. Ai, tem que... Mas vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo. Onde estávamos? Bom, então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Não precisa falar tudo, assim, mas assim, o que te faz hoje a buscar as virtudes na sua vida e como que você vê essa questão, né, da virtude da eutrapelia, que é essa virtude de descontração, de alegria, de divertimento, assim, por que você acha que ela é importante na nossa vida? Né? Sobretudo nesse tempo que a gente está aí de coronavírus, pessoal desesperado, nervoso, não sabe o que vai acontecer, o mundo vai acabar, ai meu Deus, né? Então, às vezes a gente se esquece que as virtudes elas vêm colocar ordem nas coisas e fazem com que a gente consiga a passar por esses momentos de dificuldade mais tranquilos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Deu ruim de novo. Opa. Pessoal, vocês estão ouvindo? Coloca aqui se vocês estão ouvindo a Patrícia. Oh, meu pai. Tô achando que vai dar ruim, hein? Vamos tentar, vamos continuar tentando. É o Instagram mesmo, você tem certeza? Porque eu tô quase pegando o celular do Caio aqui pra tentar fazer. Se você quiser tentar ir do celular dele, beleza. Mas eu acho que é o Instagram sim. Semana passada tava assim também. Poxa, que Aí, pena, já deu né? ruim de novo. Estão ouvindo ela agora?
Bom, enquanto a Patrícia resolve aí, vou ver se ela consegue entrar pelo celular do Caio, né, que é o namorado dela. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês, então, o que é a virtude da eutrapelia, tá bom? A virtude da eutrapelia é a virtude que faz a gente buscar um divertimento, uma descontração. Sermos pessoas alegres, felizes, descontraídas, mais leves, sabe? Essas características todas estão bem presentes, assim, naturalmente nas pessoas que são sanguíneas, né? Que têm temperamento sanguíneo, que normalmente são mais boa praça, vão ali com descontração e tudo mais, né? Mas todos nós podemos buscar essa virtude, né? A virtude, ela está aí, a não ser as infusas, né? Que são as que nosso Senhor nos confere, né? Nos concede. As outras, as demais virtudes, estão aí para que a gente busque elas, né? Para que a gente trilhe realmente um caminho de buscar essa virtude, ter essa virtude e praticá-la no nosso dia a dia. Então, a virtude da eutrapelia, por mais que seja algo mais fácil, vamos botar assim, para quem já é sanguíneo, ela pode ser buscada e vivida por todas as outras pessoas, tá? Então, ela faz com que a gente encare a vida, as coisas da vida, as situações de uma maneira mais leve, mais tranquila, né? Sem. Não é levar a vida na brincadeira, mas de uma maneira tranquila. E ela também está relacionada ao descanso, né? Hoje em dia a gente faz tantas coisas, né? A gente se coloca tantas obrigações, né? A gente já tem algumas obrigações, mas a gente vai se colocando tantas outras coisas como importantes e como obrigações, que às vezes parece que fica uma sobrecarga, parece que fica muito pesada as coisas, né? A nossa vida, o nosso cotidiano, enfim, parece que é um peso, um fardo a gente ficar ali carregando aquilo ali. Só que a virtude, ela vem, como eu falei, colocar as coisas em seu devido lugar, certo? Então, a virtude da eutrapelia vem ajudar a gente a descansar da maneira correta e, ao mesmo tempo, a encarar as adversidades, os imprevistos e os demais momentos da nossa vida de uma maneira mais tranquila, mais feliz, mais alegre, né? Então, é muito importante que a gente, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, que a gente pare e reflita como a gente tem levado a nossa vida, tá certo? Se a gente tem buscado viver de forma leve ou se a gente tem buscado essa carga, né? Sobrecarregar ainda mais os nossos dias, né? O nosso cotidiano, né? Muitas de vocês que acompanham aqui ou são donas de casa ou são estudantes, né? E muitas vezes a gente tem ali nesse dia a dia corrido, apertado, cheio de tarefas, um olhar penoso sobre a nossa vida. E aí os dias vão passando, os anos vão passando e a gente não sabe como fazer para levar a vida mais leve, né? Um dos pilares que eu trabalho aqui com vocês é justamente essa leveza. A gente precisa se organizar, ter as coisas ordenadas, mas com leveza, né? Vamos ver se agora vai. Ai, olha, só por Deus, viu? Esse Instagram tá de zoeira, né? Pior que Vamos assim, ver. eu assistindo a live fica tudo ok. O problema é quando eu chego, né? Vamos ver. Tá Vou tudo tentar. bom? Tudo bom. Qual que era a Fala aí. pergunta? O que que você acha que é importante? Por que que você acha que é importante essa virtude da eutrapelia, dessa leveza, dessa descontração, de levar a vida de uma maneira divertida, leve, não um fardo, né? Não um peso. Então, como você mesmo tinha dito, né? É uma questão de você querer buscar a virtude, querer ser melhor, né? Acho que parte desse ponto, você querer ser melhor. A partir do momento que você pensa, tipo, quero ser melhor do que isso. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. A minha irmã deve estar vendo a live aqui de novo e ela sabe. Então, assim, como uma boa sanguínea, não virtuosa, eu sempre fui muito briguenta, eu sempre fui muito arrogante, eu sempre fui dessas pessoas muito inconvenientes, sempre falei muito, não deixava ninguém falar e tal. E de uns anos pra cá, eu acho que deve ter uns 2 anos, 3 anos, não faz muito tempo.
eu comecei a perceber que isso estava me prejudicando muito nas minhas relações, assim. E tanto dentro de casa, né? Porque assim, você começa a se enxergar. Você fala, ué, realmente eu sou assim, né? E eu não tô fazendo nada para mudar. E o clima aqui tá insuportável, né? E tá todo mundo me ouvindo? Sim, sim, tá dando pra ouvir. Vamos ver se vai agora, né? Então começou a cair a ficha. Eu falei, não, peraí, eu preciso, né? Eu preciso dar um jeito nisso aqui. Eu preciso trabalhar isso aqui melhor. E aí foi quando eu comprei um livro do Jordan Peterson, né? Que não é sobre virtude, mas que mudou muita coisa dentro de mim, assim. Foi, acho que, o pontapé para eu, sabe, tipo, uau, preciso fazer alguma coisa, né? O Jordan, ele não é nem católico, nem nada, assim. Ele é um cara inteligentíssimo, né? Mas sobre religião, assim, ele disse que ele não tem religião. Mas os pontos que ele colocou no livro me fizeram pensar na minha vida toda, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui, como é que eu tô agindo, tá tudo errado. E eu E a comecei. gente, como cristão, vai dando o olhar, né, católico para as coisas. Exato. Então, assim, mesmo ele não sendo católico, ele fala muitas coisas bíblicas, ele dá muitos exemplos. Tem capítulos do livro que tem o título, né, católico, né? Então, eu comecei a trazer para minha realidade isso. E aí eu comecei a procurar livros sobre virtude. Então, eu comprei o livro As Pequenas Virtudes do Lar, eu comprei o livro. Como é o nome daquele? Ah, esses livros, eu sempre indico eles, depois eu posso até colocar aqui de novo, que agora eu não vou lembrar. E comecei a ler. Só que assim, o fato de você só ler não resolve, né? Foi o que eu falei, tem que ter esse movimento interior de você querer ser, de querer mudar aquilo que não tá bom em você, né? Que você tá enxergando que não tá bom. Então, eu comecei a partir disso. Então, aí eu comecei a parte mais difícil para uma sanguínea é segurar a língua, porque aonde a gente tá, a gente quer falar o tempo inteiro. E Quer dar cara, opinião, né? não, Tem que dar opinião. não é nem opinião, é tipo, no meu caso, é tipo fazer piada, sabe? Eu fazia piada com tudo que as pessoas falavam. Tipo, eu não posso perder essa oportunidade, sabe? Então eu comecei tanto que o Lembrei próprio. da nossa conversa de ontem. Tipo, né? Tipo assim, o nosso. Aí também entra a questão do estudo dos temperamentos, né? Como isso é muito importante também. Mas eu comecei a me relacionar assim com isso. E eu falei, cara, eu preciso arrumar isso aqui de alguma forma e eu preciso estudar, porque só o fato de você querer também não acontece, né? Você tem que buscar. Precisam três coisas, né? Você querer, você Uhum. saber como fazer e você fazer, né? Para que as coisas aconteçam. Exato, e até o momento ali eu não sabia nada. Eu só sabia tretar com a minha família e fazer piada e interromper as pessoas e ponto. Uau, eu era super divertida, nossa. E assim, isso pra mim, assim, é logicamente que faz parte do temperamento, né? Como a gente já sabe. Mas isso sempre foi, assim, mesmo antes de eu saber se era uma virtude ou não, isso pra mim sempre foi como se fosse uma fuga, né? Porque eu sempre leio a vida pra esse lado mais humorístico, né? Olha, Exato. Mas assim, isso para tentar fugir um pouco da tristeza, né? Que é a vida. Então, assim, desde e da pequena. seriedade, né, das coisas, né? Às vezes a gente vai por esse caminho, né? Eu vou falar um pouco sobre a questão do equilíbrio, né? Mas às vezes a gente vai por esse caminho justamente para fugir das responsabilidades, né? Uhum, Das obrigações, das coisas da vida mesmo, né? E não tá certo sim. isso também. Sim, sim. Porque é o bom humor que faz a gente esquecer o cansaço, que quebra aquela monotonia do dia, né? Que levanta o ânimo e tal. E assim, eu comecei a perceber que eu comecei a usar o bom humor de forma errada, né? Mas para esquecer essas coisas, quando algumas coisas foram acontecendo na minha vida, que nem quando os meus pais perderam a nossa guarda, a gente foi morar com a minha avó, quando o meu pai foi morar na rua. Então, assim, eu tinha, tipo, tudo pra, tipo, ser uma mimizenta, triste, fracassada. E aí eu comecei a usar esse gatilho do bom humor que eu tinha pra fugir disso, né? Por um lado foi bom, né? Mas eu usei descontroladamente, né?
porque não tinha o conhecimento do que era. Então, aí voltando, né, eu comecei a pesquisar sobre as virtudes e tal, e descobri, né, que chamava eutrapelia. Eu falei, mas que negócio é esse, né? É virtude do bom humor. Eu falei, então eu já tô virtuada, então, né? Você sabia que quem tem essa virtude é chamada de eutrapélico? Eu achei tão engraçado. Assim, cara, eu já tô virtuada. Coloquem aí nos comentários quem quer ser eutrapélico. Bota assim, quero ser eutrapélico. Tipo isso, porque, tipo, eu falei, cara, não sei não, porque eu já sou, né? Já tava me achando já. E como a gente falou, tipo, como toda virtude você estudar e é lutar para adquirir ela, né? Então, assim, quando eu fui estudar, né, pra gente preparar a live, eu achei uma coisa importante. Eu achei escrito assim, essa virtude está relacionada com a modéstia e nos ajuda a não dar demasiada importância a nós mesmos. Foi. Tá travando, volta. Fala devagar. Tá. Tá normal agora? Agora tá. Eu achei essa frase. Essa virtude está relacionada com a modéstia e nos ajuda a não dar demasiada importância a nós mesmos. Tá ouvindo? Tô ouvindo. É porque o meu marido jogou o fone de ouvido aqui pra mim. Eu tava pegando. Entendi, pessoa normal. Vamos voltar à seriedade aqui. Então a frase é a seguinte: essa virtude está relacionada com a modéstia e nos ajuda a não dar demasiada importância a nós mesmos. Eu achei isso muito interessante. Porque quando eu estava nessa luta para adquirir melhor a virtude e tal, eu não tinha pensado nisso. Então, um exemplo bem legal que eu também achei, e eu achei legal colocar aqui, é que ele fala assim, por exemplo, você é estressado, você tá no da raiva ali, do dia do trabalho, e aí você chega em casa, é normal que a gente desconte nas pessoas, isso é uma falha do ser humano, né? Então, assim, você vai ficar irritado, você não vai querer falar com ninguém e tal. E é aí que você tem que entrar e tentar forçar, né, para que você adquira a virtude naquele momento. Então, é pensar assim, tipo, eu sou, por exemplo, nós, no caso, né? Nós somos as mulheres, né? Eu sou a dona desse lar, eu sou esposa, eu sou mãe. Então, assim, eu sou o sol desse lar. Eu tenho que trazer, que ser o refúgio. Luminosidade, né? Exato, eu tenho que ser o refúgio dessas pessoas. Então, assim, não que você tenha que se anular. Tipo, não interessa o que eu estou sentindo. Tipo assim, não é isso. É você saber moldar aquilo que você está sentindo dentro da virtude. Então, assim, você vai ter que. Você vai dar um sorriso para a pessoa. Você vai ouvir a pessoa da sua família. Porque ninguém tem nada a ver com os seus problemas ali, entendeu? Você não tem que descontar nas pessoas. Então, aí você tá buscando essa virtude do bom humor. E depois, quando você estiver mais são, mais calmo, você vai conversar com seu esposo, com seu namorado, seja for, e vai conseguir lidar com aquela situação, né? E aí você tá tentando adquirir. E eu achei muito legal esse exemplo, eu queria colocar. Excelente, excelente. É muito interessante mesmo essa questão da analogia da mulher ser o lar, né? Da mulher ser o sol do lar, aquecer, trazer esse conforto, esse alento do lar, né? E com a própria virtude da eutrapelia, né? Quando a gente olha assim para um dia nublado, naturalmente, né? Parece que a gente já tem uma predisposição a ficar mais triste, né? Diferente de quando tá um dia bonito, com o sol, né? Assim, a gente já acorda com mais ânimo, mais alegre, abre a janela, desce para dar uma voltinha. Acho que é quando eu falo, ó. Tá. Sai e entra de novo, que vai dar certo. Mas eu acho interessante essa questão dessa analogia, né, da mulher com o sol. Então, nós temos essa capacidade de aquecer, de iluminar, de trazer alegria para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas relações interpessoais, né, para os nossos
para as nossas amigas, né? Enfim, nos nossos grupos de amizade. Então, a gente precisa olhar essa virtude com outros olhos e buscar trilhar esse caminho, né? De ardente desejo por vivenciar essa virtude, né? Praticar essa virtude no nosso dia a dia. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, treinar esse olhar, para, como a Patrícia falou, né? Diante das situações, que a gente consiga lidar da melhor maneira possível, de uma maneira leve. Eu vejo muito isso acontecendo também com os filhos. Né? Às vezes a mulher fica tão estressada e tão cansada por conta do dia a dia, né? E sem essa virtude, acaba descontando nos filhos, acaba ali realmente vendo as crianças estão fazendo alguma bagunça, estão fazendo alguma coisa. Às vezes está só fazendo coisa de criança mesmo e a mulher já está super nervosa, super estressada. Né? Então é preciso a gente mudar esse olhar e buscar nessa virtude o meio, o caminho para ter uma vida mais tranquila, para ter a vida mais alegre, mais feliz. Né? Então a gente precisa mudar esse olhar e buscar essa virtude. E aí que vai ser o grande desafio, né? Você saber respirar fundo e não pensar em você, e pensar no próximo. E aí você vai conseguir manter aquele lar mais harmônico, vai estar trabalhando essa questão da virtude, vai estar adquirindo essa virtude, porque não é em um dia que você vai adquirir, né? São vários dias aí que você vai ficar... E uma hora vai adquirir. É isso aí, é prática, né? A virtude, ela é o hábito ali praticado, contínuo, bom hábito, né? Até que se torne uma virtude, até que aquilo ali de fato seja incorporado na gente, né? Que a gente assuma aquilo ali. Mas ela é como se fosse um músculo, né? O músculo, ele precisa estar sempre sendo trabalhado. Se você para de trabalhar aquele músculo, ele vai atrofiar, ele vai retroceder, vai ficar flácido de novo, né? Então, a virtude é da mesma maneira. Ela precisa ser constantemente trabalhada para que ela dê frutos, para que ela seja... se faça presente de verdade na nossa vida. Se a gente para de buscar aquela virtude, né? Parece que a gente vai... Tudo bem? Tá sem água? Tá, tudo bem. Não. Tá assim. Tá bom. Chesterton dizia, eu li esses dias, inclusive, foi numa página dele, que a razão pela qual os anjos voam é porque eles levam as coisas com mais leveza. E é muito isso. É você... Não que vocês vão voar, né, gente? Mas é você saber levar com mais leveza. A hora que você estiver no pico ali da raiva, do estresse, é você saber ser gentil, né? Tudo isso faz parte dessa virtude da eutrapelia, né? É a virtude do bom humor. É você mostrar humor para aquela pessoa que tudo que ela tá precisando ali naquele momento é alguém que esteja de bom humor do lado dela, entendeu? Exatamente. Tá dando para ouvir. Tá cortando um pouco, mas tá dando para ouvir. Certo? Não sei agora que você parou. Fala alguma coisa aí. Ih, travou de novo. Ah, meu pai. Ô, mulher. Ai, que pena. Mas me avisa quando estiver cortando. Acho que foi. Tá bom. A Isa falou assim, vou mais perto, demasiado amor a si mesmo. Na verdade, a gente precisa buscar, olhar, entender que a virtude, ela é um equilíbrio, né? E a virtude da eutrapelia também né? Como toda outra virtude, também precisa estar no equilíbrio. Não é você ser demasiado brincalhona, sem levar as coisas a sério, e nem também você ser aquela pessoa rígida que não pode brincar com nem, sabe? Ninguém pode brincar com você, ninguém pode fazer uma piadinha que você já tá se doendo, que você já acha que não é bem assim, que tem que levar as coisas mais a sério. Então, a virtude, ela vai estar sempre no equilíbrio, sempre no meio termo. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso para que as coisas fluam mais naturalmente, tá?
Então, é muito importante que a gente busque a virtude no equilíbrio, tá certo? Sim. E ela Porque tudo também faz, está tudo tem um relacionada. sentido, né? Ah, fala. Tá. Tipo assim, tudo tem um sentido. A vida é bela, mesmo quando ela parece dura, né? Então, a vida, ela nos fere, mas tudo tem um sentido. Então, a gente não pode perder, né? Isso, exatamente. A Rafa tá falando também. O que ferra com o lar é uma mulher chata. Realmente, né, gente? Poxa, a gente tá ali dando o nosso melhor, vivendo a nossa vocação. Por que que a gente quer ser chata, né? Vamos buscar servir aos nossos com alegria, com amor, abraçar a nossa vocação, se doar ali. Ah, mas eu ainda sou solteira, eu moro com os meus pais. Ninguém quer filha chata também, não. Tá, então seja alegre, né? Esteja ali com seus pais, traga uma alegria para casa. Às vezes você percebe que de repente está um clima meio tenso, né? Traz ali uma descontração, fala uma palavra alegre, uma motivação, porque realmente isso vai ajudando a aliviar os ânimos, né? E as coisas vão se encaixando, né? Então é importante isso. E a E gente essa tá falando virtude, ela aqui de. também. A gente tá falando aqui de Óbvio. mulher, né? Porque nós somos mulheres, né? Mas isso vale para qualquer pessoa dentro de um lar, porque se as pessoas que estão dentro de uma casa não buscam viver todas elas as mesmas coisas, os mesmos propósitos, a casa não vira um inferno, né? Eu acho que a maioria da gente teve experiência assim, não viemos de um lar completamente católico, virtuoso. Então, assim, vamos tentar fazer na nossa realidade de hoje, né, algo que seja agradável a Deus mais, né? Então, assim, vamos buscar as virtudes. Nisso, assim, eu sempre falo e eu repito. Quando eu comecei a namorar o Caio, eu vou falar até baixinho para ele não ouvir. Eu comecei a perceber que todas as coisas que eu lia, assim, você tem que buscar isso, você tem que buscar aquilo para ser melhor. Eu olhava para ele e falava, gente, mas ele já faz isso. Ele já faz. Como assim? E eu comecei a perceber que ele é uma pessoa muito virtuosa, extremamente virtuosa, assim. E isso me impulsionou muito para eu cada vez mais crescer em virtude. Porque eu falei, um lar, é o que eu acabei de falar, um lar, as pessoas têm que estar todas buscando as mesmas coisas, né? E pra gente que é católico, a gente quer se relacionar com uma pessoa católica que queira também, né, crescer Exatamente. nas virtudes, seja na virtude da eutrapelia, seja na virtude da prudência, seja em qualquer outra virtude, né? Algum outro. Não tô te ouvindo. Eu não tô mais falando. Ah, não, tá. É porque tava dando um delay aqui. Tá, bom. O que eu ia falar. Perfeito, é isso mesmo, né? A gente precisa entender que a nossa casa ela vai caminhar, as pessoas, né, da nossa casa, da nossa família, vai caminhar junto com a gente, né? A gente tem que caminhar junto para o mesmo lugar, para o mesmo propósito. Então, um vai motivando o outro, né? Quando a gente fala sempre assim, quer sempre que o outro mude. Esse clima aqui em casa é tão tenso, mas por causa do fulano de tal, do meu marido, por causa do meu filho, por causa disso, por causa daquilo, né? A gente precisa buscar mudar a nós mesmos primeiro e as pessoas vão acompanhando, né, essa mudança com a gente, né? Então a gente precisa assumir essa responsabilidade e levar as pessoas com a gente por esse caminho, né? E é muito importante também essa virtude, além desse ponto, desse aspecto da alegria, do divertimento, essa virtude também está relacionada ao descanso sadio, né? Quando a gente faz muitas tarefas, então o nosso corpo ele fica cansado, né? E a gente precisa o quê? Dormir, deitar um pouco, descansar, né? Deitar numa rede às vezes, para poder dar uma descansada para o nosso corpo. E quando a gente faz muitas atividades também, por exemplo, quem estuda muito ou quem trabalha muitas horas seguidas,
né, também precisa de um descanso mental, um descanso da alma. E essa virtude faz justamente por meio desse divertimento, dessa descontração, dessa leveza, ajuda a gente a buscar viver o descanso da maneira correta. Então, às vezes a gente acha que necessariamente para eu descansar eu tenho que deitar e dormir. Não necessariamente. Às vezes a gente vai descansar a nossa mente, a nossa alma, fazendo uma oração, fazendo uma leitura, assistindo um bom filme, tendo uma conversa sadia, um momento, né, de partilha ali com uma amiga, com o próprio marido, com o namorado, enfim, né, na nossa realidade. Então a gente precisa olhar para essa virtude como algo muito precioso que vem trazer essa leveza para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? E a gente precisa, né? Então Sim. é muito E importante, não é só né? Hoje, tipo, ai, olha só como eu tenho essa virtude, tudo acha graça, tudo faz piada, que nem é o que eu fazia, né? Porque fica uma coisa completamente desordenada, né? Até voou a cabeça. Desordenada. Entendeu? Então, assim, é saber, é você ser também usar da prudência. Então, por isso que uma virtude completa a outra. Então, quando eu comecei a pesquisar mais essas coisas, porque a gente ouve muito as pessoas falarem, ah, virtude, o que é virtude? Né? Por que eu tenho que buscar isso? Afinal, né? E aí eu ganhei do Caio, o anjo na minha vida, o livro A Conquista de Virtudes. Esse livro é espetacular. Ele vai explicar o que é virtude. Ele vai dizer quais são as virtudes teologais, quais são as virtudes humanas, quais são as virtudes não sei o quê. E aí, depois que ele explicar, ele fica até o meio do livro, explicando o que é virtude, o porquê que você tem que buscar as virtudes, por que é importante crescer. E depois ele vai explicando as virtudes. Enfim, eu acho que ele foi... Mas eu não indico ele logo de primeira, né? Deveriam ler As Pequenas Virtudes do Lar, uma coisa mais, né, sadia, e depois ir para ele, porque ele é um livro um pouco maior, né, ele é uma coisa mais, né, que você precisa mastigar um pouco. excelente, excelente. Mas é muito isso mesmo. interessante. Eu queria que você falasse por último, assim, né, daqui a pouco já está acabando o nosso tempo aqui de live, infelizmente. Mas eu queria que você falasse um pouco assim, quais são as atividades que você considera legais para que se tenha um descanso do corpo, da mente, enfim. Dar algumas dicas, né, assim, algumas orientações de acordo com o que você busca para que você acha que surte um efeito legal, assim, que você gostaria de passar essa mensagem para as pessoas, né, incentivar as pessoas a fazerem essas coisas, né? O primeiro livro é o 12 Regras da Vida, as 12 Regras para a Vida. Acho que é isso. Mas a atividade, eu não entendi. 12 regras para a vida. Regras para a vida. Bem dados, mas eu vou falar as atividades que eu faço, é isso? Isso. O que você faz para descansar? Olha, eu sou para descansar. Então, o problema é o seguinte, se eu paro e deito para descansar, isso né? Me dá uma preguiça desgranhenta, sabe? De fazer qualquer outra coisa durante o meu dia. Então, quando eu penso assim, eu cansei dessa atividade, eu preciso descansar desta atividade. Vocês estão me ouvindo direito? Tá dando para ouvir, tá dando para ouvir. Quando eu penso assim, eu cansei dessa atividade, e se eu continuar, por exemplo, eu cansei de costurar. Se eu continuar costurando, eu vou quebrar a máquina, porque já está me irritando. Então eu mudo de atividade. Entendeu? É verdade, é real. Eu faço, eu vou lavar uma louça, eu vou lavar a roupa, eu vou ler um livro, sei lá, eu vou dar uma volta na rua, eu vou na academia. Às vezes, dá meio-dia, eu falo, vou na academia, porque senão eu vou quebrar essa casa, entendeu? Então, assim, saber quando você tá cheio de fazer aquilo. Então, assim, a gente que tá em casa pode escolher mudar de atividade, não se estressar tanto, né? Não tem necessidade de você ficar ali, eu tô estressada, mas não é assim também, né? Se você tem a possibilidade de trocar de isso, pra mim, é uma
forma de descansar da atividade que eu estou cansada. Porque se eu deitar, eu durmo. Entendeu? Excelente, excelente. Deixa eu ver quem botar aqui o carregador, peraí. Excelente, né? A virtude, ela não tá. Ela nos faz perceber que, por o descanso, por exemplo, a atividade manual ou intelectual que a gente está fazendo, ela vai cansando a gente, né? E vai fazendo até com que a gente perca uma produtividade. Então é importante que de tempos em tempos a gente dê essa paradinha, assim, e a gente mude a atividade. Não necessariamente você precisa parar, deitar, botar o pé para cima do sofá, sabe? Pegar no celular e ficar ali naquela inércia. Você pode simplesmente mudar a atividade, né? E encaixando ali outras coisas no meio do caminho. Então, assim, eu, por exemplo, recomendo muito, né? Que a gente pare e vai tomar um café, vai fazer um café, né? Abre a janela, às vezes não consegue sair muito, né? Enfim, abre a janela, fica olhando um pouco a rua, o céu, o movimento das coisas, sabe? Liga para uma amiga, às vezes a gente conversa muito no celular, né? Tá dando para me ouvir? Muda de atividade. Exatamente, muda a atividade mesmo, né? Assim, Pode falar. utilizar do tempo que a gente tem. Então, tem uma virtude. Oi? Não entendi. Travou Que é aqui isso. para mim. A virtude da diligência que a gente está falando, não é? A virtude da diligência faz a gente vencer a preguiça, né? Aquela que se coloca a postos, faz com que você se coloque para servir em primeiro lugar. Ela tá aqui também, né? Mas, como a gente falou, uma virtude está interligada à outra. Mas eu acho que é Sim. mais essa questão da eutrapelia mesmo, que vem trazer essa leveza, sabe? Olhar para o nosso dia a dia com um olhar diferente, né? É porque eu moro em prédio, eu não consigo sair muito bem, meus filhos, de repente, não têm um convívio com outras crianças, alguma coisa assim. Então faz uma chamada de vídeo para um amigo, sabe? Para um amiguinho da criança. Vai fazer bolo. Vai fazer um bolo, insere a criança na realidade, sabe? E ali você vai ensinando e vai até você mostrando para a criança mesmo que o dia a dia é feliz, é alegre, né? Você consegue viver bem em família, né? Eu estava ouvindo uma live esses dias e a pessoa que estava dando a live falou assim: essa questão da quarentena tá fazendo com que as pessoas surtem porque elas não têm o costume de conviver com a própria família. Eu falei assim, gente, mas que absurdo isso, né? Como que a gente chegou nesse ponto, né? De a gente fica tanto fora de casa e quando a gente está em casa, a gente fica tanto no celular, tão conectado, que as pessoas não sabem mais conviver umas com as outras. Isso é um absurdo. Principalmente da nossa família mais próxima, Sim. né? Então a gente precisa buscar a virtude até para fomentar esse convívio familiar, né, fraterno, entre amigos, de uma maneira que vai fazendo com que a gente dê sentido às coisas, né? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, meio que está obrigado, né, a fazer isso. Assim, todo mundo não tem para onde fugir, Isso são né? as Entre coisas aspas, não tem para onde sair. pequenas. Oi? Travou aqui. Essas são as coisas pequenas, que nem eu não tinha costume, eu não tenho, né? Eu não tinha mãe e cumprimentar as pessoas. Eu falava, oi, cheguei, tipo, no máximo. Saía, não falava tchau, não conversava. E assim, desde quando eu saí de casa, eu percebo assim que quando eu vou pra lá, às vezes eu durmo um dia lá, 2 dias lá. Por exemplo, minha mãe vai lá no meu quarto, a gente conversa, eu chego, pergunto pra minha avó, e aí, vó, tudo bem? Como é que tá? E tal. Coisas assim que pode parecer normal para as pessoas, mas eu não tinha esse costume, justamente por causa disso que você falou. A gente perde de como é conviver em família. Então, cada um fica ali no seu quadro, no celular, assistindo televisão, e as pessoas acabam não se falando, assim. E um dia desses eu até olhei no rosto da minha avó, assim, e fazia tempo, sabe? Que você não presta atenção nas pessoas. E aí eu pensei comigo, eu falei, caramba, como ela envelheceu. Por quê? Porque, ai, eu fico até emocionada. É o que? Eu Porque não a gente não... entendi, travou. É que eu fico emocionada. Ah, tudo bom.
É verdade, Porque é é isso verdade, mesmo. a gente não repara nas pessoas, né? É, eu vejo muito isso também, né? Assim, com as pessoas mais velhas, né? A gente quer que as pessoas mais velhas e as crianças, esses dois extremos, assim, né? A gente quer que eles fiquem quietos, calados, que não falem nada, que não vivam, né? Então a gente pega a criança e coloca na frente da televisão e deixa ela ali quieta, tá quietinha, dá o celular na mão dela que ela fica quietinha e tal. E a É, gente não se esforça para conviver, para conhecer o nosso filho, para conhecer os nossos primos, os nossos afilhados. Então, não pode ser assim, né? A gente tem que aproveitar esse momento. Ah, que linda! agora não para mais. Pelo menos o filtro de maquiagem não sai, né, amiga? Tá perfeito. Mas é verdade, né? Os Enfim. idosos também, né? A gente faz uma pergunta pro idoso. Aí o idoso fala assim: ah, porque na minha época, quando eu tinha não sei lá quantos anos. Aí Ai, a o gente já não tem idoso mais a paciência. Aí o idoso quer começar a contar ali todo animado para contar uma história e a gente fala assim: "Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá, entendi". Ou então vai contando pela pessoa, né? Tipo, a gente já sabe É, qual é a história, fala: "Ah, é verdade, naquele dia que você fez isso, aquele bolo e tal, não sei o quê", e não deixa a pessoa falar. Às vezes ela vai tipo falar assim, alguma coisa que a gente não pensou assim, o ponto de vista dela daquele assunto, daquela experiência. E a gente perde essa oportunidade, né? eu tinha muito mania de fazer isso, né? Que também é uma coisa que você tem que ir se corrigindo, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vem contar uma história repetida, né? Que você já sabe. E a gente é muito sem paciência, tipo, a gente, ai, mas eu já sei disso, ai, mas você já contou. E assim, aquela pessoa é importante aquilo pra ela. Se ela tá repetindo, né? É importante. Então, você escutar uma vez, isso também você vai treinando a virtude da paciência, porque assim, você Isso. não vai ser jovem pra sempre, né? Isso, Você também vai repetir histórias. exatamente. E assim, você já repete, às vezes eu conto as coisas, eu tenho 26 anos. Eu Então, assim, é treinar as virtudes, né? Exatamente, exatamente. Ai, muito bom. Adorei esse nosso papo. Muito bem. Também, Bom, até chorei. linda, tudo bom. Era pra ser alegre, amiga, não chorar. Era entropelia. Eu acho que era isso aqui que eu Entropelia queria falha. falar. Ai, muito bom, Ai, muito bem. Olha, eu acho que era isso, assim, dos pontos que eu anotei aqui, que a gente conversou sobre. Eu acho que era isso. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, gostaria de falar alguma coisa. A Ah, Isa ah, falou que. é isso que eu ia ler. Que eu Ah, falei que pode a ler. convivência com a pessoa virtuosa faz querer ser virtuoso. É fato. Isso é muito real. Eu não tinha noção o quanto isso era verdadeiro, assim, porque assim, teve uma época da minha vida que eu estive envolvida com amigos que não buscavam, né, as mesmas crescer em virtude, melhorar a oração, espiritualidade. Isso reflete muito na gente, né? Então, quando eu comecei a me dar conta, quando eu comecei a namorar o Caio, e você, tipo, observa, nossa, mas ele tá rezando de novo? Nossa, mas por que que ele não tá discutindo agora? Por que que ele tá se segurando? Por que que não sei o quê? E você começa a realmente se perguntar, nossa, mas por quê? Né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E uma hora você começa a entender, né? Então, assim, o Caio, principalmente, quando eu comecei a ler o livro de São José Maria Escrivá, e eu vi as coisas que ele falava, e aí eu pensava, tipo, eu até falava assim, né? Caraca, é por isso que o Caio faz isso. Porque, A tipo, gente vai ele entendendo, consegue. né? Eu ficava, nossa, que nem o curso do Padre Paulo Ricardo, de temperamentos. Eu via, tipo, ele falando dos fleumáticos, né? Que o Caio é fleumático, eu ficava, Meu ele Deus, faz é isso. Tipo, igualzinho. ele já está fazendo isso, ele já está combatendo e eu estou aqui. Tipo, cara, isso é muito louco. Então influencia muito, muito mesmo. É verdade. E a Isa falou também, né? Que. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Concentrar os esforços e essa alegria nata
a determinados temperamentos na conquista da virtude. Não se deixar levar por uma jacusidade assim excessiva, sem noção, sabe? É ter bom senso e aplicar isso que já é natural do seu temperamento, por exemplo, dos sanguíneos, à busca, né, à conquista de uma virtude, polir aquilo ali, aquela característica que você já tem, para que se transforme numa virtude. E para quem não tem, ir atrás de lapidar, né? Na verdade, tá aqui dentro. A gente só precisa redescobrir, né? Às vezes a gente vai se colocando muitos empecilhos, vai se cobrando em excesso, né? Não quer dizer que a gente não tenha que se cobrar, mas tudo tem um limite, sabe? Tudo tem um equilíbrio. Então é a gente saber se cobrar, mas no limite correto e buscando a virtude, buscando ultrapassar essas barreiras. Ah, mas eu sou uma pessoa muito séria. Ah, não, comigo não tem isso não. Por que que não pode ter? Por que que não pode levar a vida mais leve, né? Com certeza vai tirar um grande proveito tanto para você quanto para as pessoas que convivem com você. Então, vale a pena a gente buscar ser melhor por nós, pelo outro, para Deus, né? Então, eu acho que era isso, sim, que eu queria deixar de Nesse reflexão. livro Só uma coisinha mais aqui. Nesse livro da Conquista das Virtudes, na parte que ele está explicando sobre as virtudes, né? O que são as virtudes, como adquiri-las e tal, ele fala justamente isso. Através do batismo, eu não sei se todo mundo que está assistindo, né, é católico e tal, mas através do batismo é infundido na nossa alma, né, as virtudes. Então, o que a gente vai ter que fazer diante disso é aperfeiçoar as virtudes. Então, assim, elas já estão na nossa alma. Isso. Só que, assim, elas não vêm em estado de perfeição, né? A gente tem que ir aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Ao longo da vida. Então, assim, não é porque, mas eu já tenho na minha alma, então tá ok, né? Eu vou pro céu. Tipo, não, né? Principalmente, primeiro que o céu é um negócio muito distante da nossa realidade, né? Pra você ir pro céu, você tem que trabalhar Tem que lutar muito. Tipo, não é, eu sou uma pessoa boa, eu vou pro céu. Não, cara, não, né? Então, esse livro, eu acho assim que para quem tem dúvidas sobre o que é, né, quais são, porque, a gente não sabe essas coisas, assim, a minha catequese foi bem precária nesse sentido, assim. Então, é bom se informar e buscar realmente crescer. E como é que a gente vai buscar? Como é que busca crescer em virtude? É você se corrigindo. Então, assim, eu tô numa mesa, eu tô percebendo que eu interrompi 3 pessoas já. Eu estou sendo muito desagradável. Então, a próxima vez que eu vou falar, Verdade, cara. Eu seguro. É difícil pra mim. Quem Engraçado, sabe que é né? difícil. Essa questão é um dos pontos de correção para o sanguíneo, né? Eu estava lendo um PDF que tem aí, depois eu posso também tentar disponibilizar lá no grupo VIP, se vocês quiserem, sobre os temperamentos. Ele coloca ali as características, né? O autor coloca as características de cada temperamento e do sanguíneo, ele depois coloca os pontos de melhoria. O que você faz para ir se corrigindo? E um dos pontos para o sanguíneo é exatamente isso, né? Tipo assim, de 10 coisas que você vai falar, escolhe e fala só uma, né? Tipo assim, Cara, imagina. pode ficar tranquilo, segura a sua língua. Uma das coisas era assim, eu interrompia muito meu marido, né? Na época que era namorado, enfim, noivo, tudo. Eu sempre interrompia ele. Aí depois que eu li isso, lá tava assim, fique em silêncio, deixe o seu cônjuge falar. Você vai perceber que ele tem muitas coisas interessantes a acrescentar. Aí eu falei, caraca, eu não deixo o meu marido falar, não deixo ele falar, sabe como? Tipo, Então, eu preciso me também não deixo controlar, ele falar. né? Eu também, às vezes, não deixo ele falar. Eu tenho que dar uma segurada. Mas Então, não é só assim, isso se também. corrigir Outros de pontos. fato, né? Agora ele entrou aqui e eu estou desestabilizado. Cadê o Caio? Caio? E aí, Oi! Tudo bom? Excelente, excelente. Ela tá na casa dele, você vai embora? É Você pode assim se mesmo. retirar? Então, mas outras coisas também, né? Então, assim, o fato do sanguíneo ser muito, muito expansivo, assim, é lógico que tem os seus pontos bons, mas também tem os pontos ruins, né? E a gente vai trabalhar, a gente já tá numa live de temperamentos, né? O negócio tá louco. E a gente vai trabalhando os pontos ruins, né? E é isso que faz você também se lapidar, né? Você tem que ir se lapidando
porque nós somos muito perfeitos, né? Nascemos e somos imperfeitos. Então, é uma constante lapidação. Ai, que lindo! Que isso, em frase de impacto. É um tudo. livro depois. Tudo bom. É bom, vou escrever o livro. Tá bom. Então é isso, eu gostei muito da live, muito mesmo. Eu queria convidar o pessoal que está assistindo. Posso convidar? Pode, pode. Fala também a sua Na página sexta-feira. para poderem ir lá curtir, né? Tá bom. Na sexta-feira eu vou fazer uma live com um psiquiatra, né, que justamente estuda essas questões de temperamento. Achei até legal a gente falar bastante de temperamento aqui, porque tem muito a ver, assim, né, com a pessoa, né? E ele Deu me engasgar. Ele é psiquiatra e tal, e ele tem trabalhado muito nessa questão de temperamentos, tem feito um trabalho excelente, assim. Então, vai ser às 7h30 na minha página. E a página da loja é Patrícia Gampires Loja. Comprem roupinhas e fiquem modestas. Muito bem. Lembrando que a virtude da eutrapelia é uma virtude dentro da virtude da modéstia, tá? Então, ó, uma coisa leva a outra, tá bom? Todas são juntas, é uma bola de gato, louca. Aí te leva pro céu, assim, você entra nessa bolha e te leva pro céu. Excelente. Né, que a gente... Olha, muito obrigada, adorei a nossa live. Espero que tenhamos outras oportunidades de falar sobre outros assuntos também, né? E vamos fazer um sorrisinho aí para tirar um print bonitinho pra gente compartilhar essa live. E aí vocês tirem o print aí também, tá? Quem tá assistindo e compartilha com a hashtag quero ser como é que é? Eutrapélico. Eu quero ser eutrapélica. Eu adorei essa palavra, Eu queria gente. fazer um comentário. Vou chamar todo mundo de eutrapélico agora. Toda hora eu tô coçando o olho, coçando o nariz, coçando a boca. Olha, eu dou graças a Deus que esse vírus tá longe de São José, porque eu já tinha pego, viu? Cara, eu não consigo tirar a mão do rosto. É uma negação o negócio. Não, e parece que quando falam assim, eu não sei você, mas quando falam assim, não pode botar a mão na boca, aí você fica. Você vai meio que assim, ó, tá bom, não tô colocando, não tô colocando. Excelente, excelente. Bora. Então tirem o print aí agora. Deixa eu ver aqui, peraí. Muito bem, muito bem. Print tirado. Um beijo, Deixa eu ajeitar aqui. minha bateria tá acabando. Já. Tá bem, vai acabar a live também. Um beijo, muito, muito, muito obrigada, Paty. Até a próxima. Fiquem com Deus. Pessoal, vai lá, hein? Curte a página da Patrícia e vamos assistir essa live aí de temperamento, vai ser top. Beijo. Fica com Deus. Beijo, beijo, beijo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchauzinho.